Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Estudos Contínuos sobre Psicanálise. Estamos analisando o seminário 20, que é o último Lacan, mas nesse momento nós tivemos que retornar ao seminário 19, também conhecido como Ou Pior, né? Que é um seminário dedicado a se trabalhar de vários pontos, né? Eu fiz aqui um levantamento dos elementos que Lacan ele vai discutir nesse seminário, que são conceitos que ele vai trabalhar nesse seminário, né? Que Lacan, nesse seminário, ele vai tratar o conceito, né, da castração, do real simbólico imaginário, ele vai tratar o desejo, ele vai tratar a questão da lógica do desejo, a questão da transferência, né? Você vai ter diversas, e ele vai explorar também conceitos complexos relacionados à teoria dos significantes, né? A citação, o argumento, a disjunção, a função. Então, são conceitos complexos que Lacan vai extrair da lógica matemática. Frequentemente, ele utiliza termos da lógica matemática para ilustrar suas ideias sobre a estrutura do inconsciente, das dinâmicas do significante. Só que ele vai fazer uma outra coisa com a matemática, ok? Então, hoje temos a presença ilustríssima, mais uma vez, de doutora Roberta Rosa Portugal, que está lançando um livro, agora muito interessante, sobre Frida e a espetacularização da imagem, né? Como essa imagem ela foi tomada pelo capital. E temos também a presença, também mais que ilustríssima, do professor historiador Anglepson Barros. Vamos começar? Boa tarde, mais uma vez eu agradeço o convite para participar dessa leitura, desse debate. A gente estava discutindo no último podcast a parceria desvanecida, né, desse seminário 19. E falta a gente discutir alguns pontos que são bem interessantes, porque Lacan ele coloca alguns conceitos. Ele fala da negação, conjunção, disjunção e implicação, para falar que a relação sexual ela não existe. Então, acho que a gente pode pensar esses conceitos hoje. No início do ponto em que Lacan começa a tratar esses conceitos, ele primeiro fala da negação. E aí ele diz assim: ora, a maneira pela qual são escritas as nossas posições de argumento e função é tal que é insustentável aqui a chamada relação de negação, segundo a qual o que é postulado como verdade só poderia ser negado pela palavra falso. Vocês podem ver, de fato, no nível inferior ou superior, o enunciado da função, ou seja, que ela é fálica, quer como uma verdade, quer precisamente como algo a afastar. A verdadeira verdade seria justamente aquilo que não se escreve, o que só pode ser escrito aqui sob a forma que contesta a função fálica, isto é, não é verdade que a função fálica seja o que fundamenta a relação sexual. Bem, aqui ele está introduzindo, né, a questão do seu aforismo. A relação sexual não existe, né? Ele não existe porque não vai existir essa relação entre os sexos. Por quê que não vai existir essa relação entre os sexos? Porque é uma relação entre o 0 e o 1 que ele vai colocar. Que a mulher ela vai representar, né? O 0 e o 1.
né? O zero é a falta e o um, aquele um que não faz parte do universal. Né? Na universalidade, para Lacan, existe sempre uma exceção. Quando Lacan fala, né, desses conceitos de argumento e função, ele está se referindo a termos que têm raízes primeiro na matemática, que ele vai aplicar a psicanálise para entender melhor as estruturas inconscientes e a dinâmica do desejo. Então, ele está tentando entender como, né, essas duas estruturas subjetivas, homem e mulher, elas vão produzir uma dinâmica aí, certo? Uma dinâmica no sentido de, mesmo que não exista relação sexual, mas ainda é possível haver, né, a relação. Existe o ato sexual, não existe a relação, mas ainda é possível existir uma relação, nem que seja por intermédio da escrita. E aí a gente vai lembrar das famosas cartas de amor de Freud para sua noiva, Marta, né? Que ele vai... E aí, onde Lacan ele vai falar também sobre isso, que o amor ele é sustentado através da escrita das palavras. O homem, ele não ama a mulher uma única vez, mas ele ama essa mulher todos os dias. Ele conquista essa mulher todos os dias. Né? Por quê? Porque ela sempre vai ser aquela coisa, você não mergulha no mesmo rio duas vezes. E essa está na lógica, né, da relação entre os sexos. Lógica essa que Lacan e Freud eles haviam percebido, né? Já Freud ele vai perceber naquele texto sobre feminilidade, o texto sobre a degradação da vida amorosa, etc. e tal, que a gente também pode estar fazendo algumas leituras, e por quê? Porque essa questão da mulher não existir, ela é vista na psicanálise, isso é um elogio, viu, gente? Se alguém pode estar ouvindo e dizer, você está sendo... Pessoal, né? Que coisa horrível você falar isso, etc e tal. Mas, gente, olha, a mulher ela é vista na psicanálise como um continente negro, né? Cheio de mistérios, cheio de divisões. Isso é um elogio que Freud faz às mulheres. E aí ele encerra esse texto dizendo assim, primeiro ele diz que a mulher é um continente negro, e depois ele diz assim, olha, mas deixa para os poetas, que eles conseguem falar mais sobre a mulher, sobre suas questões do amor, do que a própria psicanálise. Alguém quer colocar alguma coisa? Estou falando para explicar ao pessoal que está ouvindo pela primeira vez, porque a gente não sabe a sequência que as pessoas vão ouvir, né? Anglepson, Roberta. Roberta quer falar um pouco mais uma vez? De novo, Roberta, sobre o continente negro. E alguém pode pegar só essa live e não ver os outros. Aí depois, Anglepson, se quiser fazer complementar. Uhum. A gente diz na análise do discurso que depois que a gente fala, os sentidos ecoam, né? E a gente já não consegue mais controlar os sentidos que vão ser produzidos a partir daquilo que a gente falou. Talvez seja pensada como um posicionamento racista, né? No sentido de pensar a palavra negro como algo, como vem sendo muito falado hoje, né? De que algo que é negro é porque é ruim, que é negro porque está sendo colocado como pormenor, e acho que é isso que você está tentando colocar, né? Que não se trata de tratar a mulher como pormenor, mas de pensar os mistérios
os desejos que são difíceis de serem colocados em palavras. E acho que a questão do continente negro, acho que talvez ele se refira à África, né? É isso mesmo, Ana? É a África. Sim, e aí eu acho que é no sentido da gente conhecer pouco, né, de historicamente não ser aquele continente que se colocou como hegemônico, né, pelo menos não na nossa cultura, né? Para outras culturas talvez sim, mas para a nossa não. De ter muitos deuses e deusas que a gente nem sempre trata de maneira muito positiva, né, na nossa história, talvez seja isso. E pela própria diversidade, né, como você colocou da outra vez, que é um continente que ele não é uma coisa unificada, ele não é um, né? Ele é diverso, mas que forma um. Você lembra quando você colocou isso da última vez? Sim, acho que eu lembro, sim. A gente estava falando que muitas pessoas entendem a África como se fosse um lugar, né, um país. E a África é um continente gigante, com várias culturas, com várias línguas, com várias formas de pensar e de existir. Então, eu acho que quando ele fala continente negro, é no sentido de apontar para algo que é desconhecido, né? Ou melhor, que seria difícil de conhecer de tão vasto que é, de tão rico que é. Então, quando Freud ele coloca isso sobre a feminilidade, né, essa inexistência, e Lacan ele formula a mulher não existe, ele está baseado nessa leitura freudiana. Por quê? Porque não existe uma universalidade para falar da mulher, né? Ela é vasta, ela é como o continente negro, dentro de todo aquele continente, dentro, né, você vai ter uma diversidade muito maior do que o que a gente possa imaginar. E aí você não vai ter, primeiro, não tem como falar da mulher como universal, mas falar da mulher como um ser único. Por quê? Porque ela representa, ela em si, a encarnação da falta. Os homens ficam malucos com as mulheres, né? Com a forma, às vezes, enlouquecida, quando elas perdem a função, né? A ordenação fálica por algum motivo, e pela forma como ela lida com as coisas. Por quê? Porque a única coisa que segura elas nessa posição é um semblante do falo. É interessante porque ela não tem falo, mas ela lida muito bem com esse semblante. Inclusive, ela dá esse peso do significante fálico, né, desse lugar ao masculino, que não tem peso algum. No seminário 18, Lacan ele vai falar sobre isso. E nesse seminário 19, na capa, para quem pegar, vocês vão ver que a cobra, que é a representação fálica, e a maçã, que é a mesma maçã que Adão está segurando, que representam os objetos as, ambos estão do lado da mulher, né? E uma barra gigantesca separa o quadro, né? Separa a imagem, né? Porque ele vai dizer que entre homem e mulher existe algo que faz uma barra, mas mesmo assim ainda é possível, né? Como a gente viu no encerramento do seminário 11, em que Lacan ele dizia assim, que meu amor é impossível, mas mesmo assim, mesmo sendo impossível, eu ainda te amo, né? Por quê? Porque existem sempre obstáculos para que os sujeitos eles possam estar tentando ultrapassar, sobretudo a partir, né, das novas invenções, da forma de amar a partir da literatura.
do século XVIII, XIX, em que eles produzem uma outra forma diante das mudanças sociais, em que a relação sexual ela vai se tornando cada vez mais difícil ser alcançada só a partir do matrimônio, e uma série de obstáculos que é o gozo, que é outro conceito que a gente vai trabalhar, né? É o gozo do sofrimento. A gente tem, no Brasil a gente tem, né, os ultrarromânticos. Eu já falei isso, eu estou falando, vocês depois procurem outra live, quem está ouvindo, que está melhor explicado, né, sobre essa questão da relação dessas parcerias amorosas. Alguém quer colocar alguma coisa? Ainda nesse parágrafo que eu estava lendo, ele faz uma reflexão interessante. Ele diz assim, quando ele fala, né, da relação sexual, que não se trata de fazer de um a negação do outro, mas de fazer um obstáculo ao outro. E aí ele continua, um existe e um não existe. Que é impossível. Isso que a gente entende, né? Nessa que é a relação entre os sexos, porque a gente tem um imaginário, né? Apenas da relação entre os sexos. E transformar o outro em um, né? De se fazer uno a partir da relação entre os sexos, ele vai dizer que isso é da ordem do impossível, né? Porque não faz uno. Não faz uno porque para que houvesse, né, essa junção, era preciso um mais um. Só que a mulher, ela é representação da falta, uma vez que a castração, ela representa a própria castração no real do próprio corpo. Que esse símbolo estranho que vocês devem ter visto aí, o Fi, né? Que é uma letra grega, que Lacan ele vai usar como castração. Então, é como se o sujeito, na verdade, ele estivesse fazendo sexo com ele mesmo o tempo inteiro. O de Allen, ele, no filme, se eu não me engano, é no filme Construindo Harry, ele vai usar justamente esse aforismo lacaniano de que a sexualidade ela nada mais é do que uma masturbação a dois. Alguém quer colocar alguma coisa? A Glebson quer falar ou eu posso seguir? Na verdade, eu me sinto, enquanto educador, quanto a nossa cultura, né, escolar, ouvindo vocês fazer as colocações e as leituras de Lacan, e nossa cultura familiar, principalmente, falha quando, na verdade, a gente não tenta ser o poeta que Freud faz referência, né, que Celeste falou, na compreensão do ser feminino, né? Quando fala, se refere ao continente negro, realmente a primeira coisa que vem à mente é a África, né? Onde está a origem da vida, segundo a ciência, né? A história está aí para provar isso, a origem da espécie humana e de outras espécies também, e da pretensão de dizermos o que é África e confundirmos, um continente diverso com um país, assim como a intenção da educação ocidental, em particular, é a de aprender esse ser, né, extremamente diverso, como se tenta na educação falar, na educação básica em particular, falar da África, né,
com a intenção de aprender de uma forma sintética algo extremamente diverso, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, enfim. Então, eu estou neste podcast tentando sair dessa educação do controle, né, para uma compreensão mais subjetiva, né, tal qual a poesia a que se refere o Freud, né, em relação ao ser feminino. Podemos continuar? Alguma colocação mais? Então, toca aí no barco, Roberta. Depois de falar da negação, Lacan fala da conjunção. É outro conceito que ele traz. E aí ele coloca assim: depois da negação, falei da conjunção. Para dar conta dela, precisarei apenas, no caso, observar, espero que haja aqui um número suficiente de pessoas que hajam folheado vagamente um livro de lógica para que eu não tenha necessidade de insistir nisso, que a conjunção adquire valor pelo fato de duas proposições poderem ser ambas verdadeiras. É justamente isso que, de modo algum, nos permite o que está escrito no quadro, pois vocês veem perfeitamente que, da direita para a esquerda, não há identidade alguma, e que ali, onde se trata do que é postulado como verdadeiro, ou seja, φ de x, as universais não podem conjugar-se. A universal do lado esquerdo só se opõe ao lado direito por não haver universal articulável. Isto é, porque a mulher, em relação à função fálica, só se situa por estar não toda sujeita a ela. Isso. Lacan, quando ele fala de conjunção, né, nesse seminário, ele pode, esse conceito pode ser entendido como um ponto de intersecção entre diferentes registros da experiência humana, né? Aí a gente está de volta no nó borromeano, simbólico, imaginário e real. Lacan também usa a conjunção para discutir como os elementos que parecem distintos podem se unir e formar significados complexos na experiência de cada sujeito. Ele apresenta a conjunção como uma ferramenta para entender as articulações de como se dá o desejo, né? O que é que implica em uma conexão entre o saber inconsciente e as condições da consciência do desejo, né? É um termo técnico. É como o termo que ele vai usar aqui, né, sobre argumento, né, como função, que aí eu vou explicar para vocês, e eu vou repetir algumas vezes porque às vezes a gente precisa repetir para que entre, para que a gente possa compreender, né, do que se trata, né, que Lacan ele vai dizer, ele vai tratar as coisas a partir de uma lógica, Roberta falou, argumento, da função, né, da implicação, da disjunção, a função e o argumento, né? Quando Lacan ele fala sobre isso, ele está falando de uma relação entre a função φ, né? Esse φ compreendido como castração, e o argumento x, que é central, onde a função é vista como uma estrutura que ela vai organizar o desejo como tal. E o argumento é o que se insere. A implicação já é um conceito fundamental para entender a dinâmica do saber e do desejo, né? Só sei que nada sei. Lacan discute a relação entre o sujeito e o desejo, enfatizando como a implicação se refere à maneira como o sujeito se envolve com esse saber a respeito do seu próprio desejo. Implicação esta que pode ser vista como a maneira pela qual o desejo do sujeito se articula com o que ele sabe ou não sabe,
e isso afeta suas relações com os outros e consigo mesmo. Além disso, Lacan ele vai explorar a ideia de que o saber nunca é completo e que há um lugar para o desconhecido, o que gera a dinâmica do desejo, que é intricada e complexa. É interessante que na lógica para na lógica do Cirne Lima, né? Na lógica eu falei da outra vez, gente, deu um branco. Ele vai colocar que o cientista ele funciona assim, né? Quando ele acha que encontrou um saber sobre alguma coisa, ele descobre que ele só chegou ele vislumbrou, né? Só um espaço e que ele sempre está em busca de encontrar essa verdade absoluta, né? Da mesma forma, é o que acontece na lógica dos desejos nos sujeitos. Quando o sujeito ele acha que ele sabe sobre o seu desejo, ele só está no início da própria busca sobre isso. Qual foi o outro ponto, Roberta, que você colocou? O outro conceito que Lacan trabalha? Disjunção e implicação. São 4, né? Negação, conjunção, disjunção e implicação. A gente discutiu 2 agora, negação e conjunção. Faltam mais 2, disjunção e implicação. Quando ele fala da disjunção, ele diz assim: a disjunção não se sustenta mais que isso, se vocês se lembrarem de que ela só adquire valor pelo fato de duas proposições não poderem ser falsas ao mesmo tempo. Devemos dizer que ela é a relação mais forte ou a mais fraca? Certamente é a mais forte, por ser o osso mais duro de roer, já que é preciso um mínimo para que haja disjunção. A disjunção torna válido que uma proposição seja verdadeira a outra, a falsa. Isso. Ou talvez uma falsa a outra verdadeira, ou ainda ambas verdadeiras. Há, portanto, pelo menos 3 casos combinatórios em que a disjunção se sustenta. Ok. Anglepson, acho que ele caiu, você viu? Vi, eu achei que tinha sido você que caiu, por isso que eu dei uma parada. Ou fui eu, né? Não, porque está foi muito ele. instável. Foi a internet dele que caiu. Foi a internet dele que caiu. Então, essa questão da disjunção também pode ser vista como uma forma pela qual o inconsciente se expressa, criando lacunas e fissuras nas narrativas de cada sujeito. Por exemplo, esses vazios revelam como certos saberes estão desconectados de outras dimensões de experiência, fazendo com que o sujeito busque preencher essas lacunas através do desejo. Então, essa disjunção em Lacan, no seminário 19, representa a ideia de que há uma falta, uma complexidade na experiência do saber, que é crucial para entender a dinâmica do desejo e a estrutura de cada sujeito em psicanálise. Em relação à implicação, que é um conceito fundamental para entender a dinâmica do saber e do sujeito, Lacan discute a relação entre o sujeito e o desejo, enfatizando como a implicação se refere à maneira como o sujeito envolve com o saber, como é que ele vai se envolver com esse saber, né? Com esse saber e análise. Quando o analista pergunta assim, o que é que você sabe sobre isso? A implicação
também pode ser vista como a maneira pela qual é a forma como o sujeito ele vai se implicar com o próprio desejo, literalmente, né? E como esse sujeito se articula com o que ele sabe ou não sabe a respeito do seu próprio desejo e como isso afeta suas relações com os outros e consigo mesmo. Como é que essa relação essa implicação e esse conhecimento sobre o próprio desejo, ele vai repercutir, né, consigo mesmo. Lacan explora a ideia de que saber nunca ele é completo, né? Há um lugar para o desconhecimento. Lembrei, Cirne Lima, lógica paraconsistente. O que gera uma dinâmica do desejo que é intricada e complexa. Esse conceito também está relacionado com a estrutura do inconsciente se manifesta em análise, onde o que está implícito, muitas vezes, não é acessível diretamente, mas influenciam ações e decisões de cada sujeito. É aquela coisa assim, né, que o sujeito fala e o analista fala, mas por que você fez isso? Né? Por que você agiu assim? O que é que isso diz de você? Me fala um pouco sobre isso, porque nisso tem uma questão dessa implicação do sujeito com a estrutura do próprio desejo, né? O saber e o desejo, eles vão se entrelaçar para que esse sujeito ele se constitua na prática, principalmente durante o tratamento psicanalítico. A questão do desejo, da falta, do saber, ele está ligado diretamente à castração e à falta, né? A falta enquanto isso que é estrutural do próprio desejo. Ok. Ok. Tem um ponto do texto, ainda quando o Lacan está falando está falando da disjunção, que eu acho que é interessante. Deixa eu encontrar. Ele diz assim: a universal só faz surgir para a mulher a função fálica, da qual ela participa. Como vocês sabem, essa é a experiência cotidiana demais, infelizmente, para não dissimular a estrutura. Mas a mulher só participa dela ao querer arrebatá-la do homem, ou então, meu Deus, ao impor o serviço dela. No caso, o pior, caberia dizer, em que ela lhe a devolvesse. Mas isso não universaliza a mulher, nem que seja por isto que é a raiz do não toda, por ela encerrar em si um gozo diferente do gozo fálico, o gozo dito propriamente feminino, que não depende dele em absoluto. O gozo feminino, no final, nem depende do falo, né? Nem depende do homem. Porque o fato da mulher, todas as mulheres serem castradas, isso não é suficiente para falar dessa universalidade. Por quê? Porque a castração, ela diz tudo, ao mesmo tempo ela não diz nada. Então, as mulheres, elas vão se construindo uma a uma. Né? Por isso que os psicanalistas se divertem tanto com Dom Juan, né? Porque Dom Juan foi todo tipo de diagnóstico, que dera ele, de histérico a psicótico. Mas o que, na verdade, Dom Juan, ele coloca, o romance Dom Juan coloca, é que é impossível, né, apreender essa mulher, mas que é possível amá-la uma a uma. Todas aquelas mulheres que aparecem no romance,
elas são alegorias, né? E que só é possível amar a mulher uma a uma. Né? Por quê? Porque a castração, a universalidade da castração, ela não é suficiente para permitir construir, né, essa universalidade feminina. Por isso que para Lacan e para Freud e para a psicanálise, a mulher é esse ser tão desconhecido. Eu consegui esclarecer a disjunção? Sim, acho que sim. Lacan é sempre difícil, né? Mas com a explicação que você colocou, eu acho que ficou bem posta. Tem um outro ponto que é interessante também, que ele diz assim: no certo nível, aquele em que haveria a possibilidade de existir a relação sexual, não há outra coisa senão ele coloca num símbolo, é um ao contrário. Eu não sei exatamente o que significa. Isso aí é uma figura matemática. Esse é o contrário. Que a gente usa nas figuras que a gente usa nas relações de conjunto. Existe sempre algo. Essa é uma figura matemática. Lembra quando a gente estuda matemática, que a gente vai estudar a teoria dos conjuntos e que tem o ezinho, que tem o uzinho, para dizer que uma coisa. Deu para entender? Sim, eu lembrei agora das aulas de matemática. Sim, ele coloca esse símbolo e coloca o X barrado, né? Ele diz assim: esses héteros como ausente. Isto não é, de modo algum, forçosamente um privilégio do sexo feminino, mas sim, simplesmente a indicação do que escrevi em meu grafo. Digo, porque isso teve o seu destinozinho sobre o significante A barrado. Isto quer dizer que, por onde quer que o tomemos, o outro está ausente a partir do momento em que se trata da relação sexual. É porque a mulher não existe. E aí ele continua dizendo: no nível do que funciona, isto é, da função fálica, há simplesmente a discórdia, que recordei há pouco. Trata-se de que, de um lado e do outro, ali, no caso, não se está na mesma posição. De um lado, temos a universal baseada numa relação necessária com a função fálica, e do outro, uma relação contingente, porque a mulher é não toda. Assim, sublinho que, no nível superior, a relação baseada no desaparecimento, no desvanecimento da existência de um dos parceiros, que deixa o lugar vazio para a inscrição da fala, não é privilégio de nenhum lado. Glebson mandou uma mensagem, ele disse: faltou energia. Tá, pipoca. Então, vamos lá. O que é que você entendeu disso? Nesse ponto, ele retoma o título, né, desse seminário, que é, que é a parceria desvanecida. E ele fala de desvanecimento. E esse desvanecimento é a ausência do outro, né, do outro que não existe. Que faz semblante, né? Oi? Que faz só um semblante. Uhum. Quando o homem ele pensa que alcançou a mulher, ele não alcança. Interessante, tem um filme do Tarkovsky que é Solaris. Não é aquele de Hollywood, é aquele de Hollywood, não assistam, que é uma porcaria. Gente, é Solaris. Nesse filme do Tarkovsky, o personagem central, ele vai para um planeta, e esse planeta, que é um planeta oceânico, né? Eles estão já no período da corrida espacial, né? Da chegada a outros planetas, etc. e tal.
ele perde a mulher, ele é um astronauta, ele é um cientista, e aí ele perde a companheira, e nesse momento ele perde sentido de tudo. E ele vai para uma expedição, porque as pessoas estavam nesse planeta, ele vai como psiquiatra, ele era um psiquiatra. Estava acontecendo coisas esquisitas, né, com a tripulação. E ele foi lá para tentar desvendar. Quando ele chega lá, ele encontra um fantasma, que era a própria mulher dele. E aí ele começa a se relacionar com essa mulher, não com a mulher real, mas com aquela mulher que ele imaginava que ela seria, né? A mulher dele está morta, mas ela aparece, né, o tempo inteiro como uma projeção do desejo dela ser isso que ele gostaria que ela tivesse sido, né? Esse objeto A, esse objeto perdido. E aí eu vou dar spoiler, tá? Vou dar spoiler. Quem não quiser ouvir, fecha agora. E aí ele permanece preso nesse planeta porque ele não consegue se livrar desse fantasma, né? Dessa mulher enquanto projeção fantasmática. Então ele decide viver, né? Isso é muito neurótico. Nessa realidade do faz de conta, ele não volta para a vida real para encarar as coisas. Roberta? Ok. Um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar é quando ele diz assim: o ser falante é alguma coisa, talvez sim. O que é, o que ele não é. Acontece que esse ser é absolutamente inapreensível. E é ainda mais inapreensível por ser forçado a passar pelo símbolo para se sustentar. Um ser, quando vem a ser apenas pelo simbólico, é justamente um ser sem ser. Pelo simples fato de falarem, vocês todos participam desse ser sem ser. Em contrapartida, o que se sustenta é a existência. Na medida em que existir não é ser, é depender do outro. E aí, o que você acha? Eu acho que ele está colocando um conflito aqui, né? Ele fala de um sujeito que existe, mas que ele não é, mas ele depende do outro. Então, olha o conflito, né? Existir não é ser, mas é depender do outro. Isso. Lá eu destaquei aqui uns pontos sobre a universalidade, né? A Universal, que não é igreja, viu, galera? Só faz sugerir para a mulher a função fálica, da qual ela participa, como vocês já sabem. Essa experiência cotidiana, demais, infelizmente, para não dissimular a estrutura. Mas a mulher participa dela ao querer arrebatá-la do homem, ou então, meu Deus, a limpou a serviço dela, no caso, ou pior. E caberia dizer que ela devolvesse. Isso é importante, mais uma vez, Roberta já tinha colocado, mas eu vou colocar mais uma vez isso. A mulher ela se apropria desse semblante fálico para poder devolver ao homem. Certo? E quando a gente fala a mulher, Lacan já começa a utilizar aqui o conceito de não toda.
Por quê? Porque para Lacan, porque assim, houveram muitas críticas, porque assim, Freud ele vai dizer que a anatomia é o destino, mas não é dessa forma como as pessoas estão interpretando, certo? Ele quer dizer que a anatomia, nesse ponto, é o fato de você ser castrado ou não ser castrado. Mas o fato de você ser ou não ser é uma questão, porque a castração e o falo são todos da ordem do simbólico e da ordem que não é simbólico, isso é uma coisa simbólica, é imaginária, é uma coisa, é uma representação. E a partir do fato de você se sentir, né, nessa posição da castração ou na posição fálica, ela vai te posicionar em algum dos lugares da posição da relação entre os sexos. Aí Lacan, para tirar a confusão, ele vai dizer o seguinte, ele vai aprimorar isso aí, ele vai dizer que o fato de você nascer com pipiu ou com pipi, né? Ou nascer sem o pipi, como diria o pequeno Hans, ele não vai te colocar necessariamente numa posição do ser homem ou do ser mulher, né? Ele vai, você pode se identificar em ambas as posições, independente de ter ou não ter. Porque isso, ele é resultado, né? A nossa identidade sexual, ela é resultado de uma operação lógica e da forma como a gente lida com o nosso desenrolar, né? Do complexo de Édipo, complexo da castração, etc. e tal. Freud chega a afirmar, e alguns psicanalistas, que as mulheres elas têm uma dificuldade, muitas nem chegam à fase edípica, elas permanecem presas na relação pré-edipiana. E daí é onde vem o conceito, né, de devastação. Por quê? Porque a mulher ela vai experimentar, né, a repetição da relação com o outro a partir, né, dessa experiência que ela tem com o primeiro objeto de desejo, que é a mãe. Roberta? Oi. Um outro ponto que eu acho que vale a gente destacar é quando ele fala do último conceito, que é a implicação, que ele diz assim, a implicação só poderia funcionar entre os dois níveis, o da função fálica e o que a descarta. Ora, nada do que, no nível inferior, no nível da insuficiência da especificação universal, disjunção implica, porém, que seja se, e somente se, a síncope da existência efetivamente se produzir no nível superior, que a discórdia no nível inferior seja exigível e vice-versa. Então, o que é que você entendeu, Roberta? Acho que você tinha colocado alguma coisa antes, né, sobre a implicação, que se refere à implicação do sujeito com o próprio desejo, não é isso? Uhum. Aí, por isso que ele está entre esses dois conceitos que a gente tratou anteriormente, né? Uhum. Na verdade, os três, a negação, a conjunção e a disjunção. A negação ela diz respeito do não querer saber do próprio desejo. Uhum. Né? Isso daí o neurótico obsessivo faz, que é uma beleza. Ele não quer saber de nada, ele não quer saber. Quando o analista vai tocando nessas questões, agora é interessante, né? Porque a mulher obsessiva, ela, como ela é mulher, ela vai a fundo, ela quer. Mas o neurótico obsessivo, ele não quer saber. Ele, durante o processo de análise, o neurótico homem, o neurótico obsessivo, vai haver momentos em que ele vai querer desistir completamente, porque ele não quer saber.
do próprio desejo. Ele prefere permanecer no limbo, né? O homem. A mulher não, ela tem um viés da histeria e aí ela age como um cientista. Quanto mais o analista coloca, aquilo dá uma curiosidade nela, né? Porque, assim, que é da própria feminilidade, né? Que são o feminino, ele tem essa coisa, né? De querer saber, mesmo nas neuroses obsessivas, elas são diferentes, as mulheres obsessivas, elas são diferentes. Que é a implicação, né? A articulação entre desejo e saber, e a dinâmica em que está isso, né? Entre o desejo e o saber inconsciente e suas manifestações, a gente vai ter diretamente a influência das estruturas e ela vai revelar a castração, né? Por quê? Porque a castração ela é a condição fundamental do desejo humano. Ela é relacionada à falta, e é isso que vai estruturar o sujeito. Então, disso a mulher não tem como fugir, né? A castração é para a mulher, como Freud dizia, a mulher na castração é um peixe dentro d'água, né? Então, ela não foge, ela vai até o final. Nesse seminário, ele vai também discutir a questão do desejo, principalmente, né? O que seria esse desejo? Desejo como algo que nunca é completamente satisfeito, sempre se movendo, tendo a castração ali, né? O desejo ele tem uma lógica, né? Uma lógica que o rege, que inclui a relação entre o desejo e a linguagem, né? De como esse desejo vai se expressar através da linguagem. Só que é uma linguagem que ela não dá conta disso. E aí a gente também pode pensar, porque esse seminário ele vai colocar, que é a questão da transferência, né? Que ela é analisada como fenômeno crucial na relação terapêutica, onde o desejo do analista e do analisando eles vão se entrelaçar. Por isso que a psicanálise é a cura pelo amor, como diria Freud. Então, vai ter o desejo do analista e o desejo do analisando que se cruzam, se entrelaçam, para que aquele analisando ele possa, né, encontrar o seu caminho. Aí, Lacan, nesse seminário, ele vai colocar entre o homem e a mulher vários termos matemáticos, né? E lógicos, para ilustrar suas ideias sobre a estrutura do inconsciente, da dinâmica dos significantes. Ele vai tentar aprofundar a relação entre o sujeito e o significante, né? Ele vai explorar como diferentes elementos interagem, né, para formar a experiência subjetiva. Lacan ele vai colocar que esse φ de x, né, que é esse símbolo grego que quem pegar o texto vai ver, que é uma bolinha, né, como se fosse uma bola meio achatada e com um tracinho no meio. Tem um termo, uma função que se relaciona com o registro do próprio ato sexual a partir da função fálica, e que é na medida em que se trata dessa função fálica, seja qual for o lado onde olhemos, digo por um lado ou pelo outro, que alguma coisa nos solicita a perguntar. Então, em que diferem os dois parceiros? É exatamente isso que se inscreve as formulações que Lacan lançou no quadro. A função fálica, em Lacan, não se refere diretamente ao órgão sexual masculino, mas sim um significante que estrutura a relação do sujeito com o desejo e com a lei,
É através dessa função se organiza a diferença entre os sexos e se estabelece a posição do sujeito em relação ao seu próprio desejo. Quando Lacan fala da diferença, ele está se referindo à maneira como cada sujeito se posiciona. Essa diferença é fundamental para entender a dinâmica do desejo e da sexualidade humana. Os animais, eles não têm isso. Certo? Para eles, por quê? Porque eles não têm linguagem. A confusão começa, né, quando a gente começa a falar. As fórmulas que ele menciona, né, nesse quadro, etc. e tal, são tentativas de formalizar como essas relações se diferenças de maneiras lógicas e matemáticas. Lacan também diz a verdadeira verdade seria aquilo que não se inscreve, é aquilo que se repete, né? Aquilo que não se inscreve, que só pode ser escrito aqui sob forma que contesta a função fálica. Não é verdade que a função fálica seja que fundamenta a relação sexual. Ambos os casos sobre a impossibilidade da relação ligada à função fálica e a função fálica sem estar ligada a tal. Não são antagônicas, são obstáculos. A barreira entre os sexos está ligada enquanto as mulheres estão para além dessa função. Os homens encontram-se ligados. Contudo, é preciso reafirmar, né, como diria Lacan, ele já disse, o fato de você nascer com um pênis não te garante um lugar de inscrição no universal masculino. E essa disjunção, que a Alberta bem colocou várias vezes, ele vai referir-se à impossibilidade de uma união completa entre os parceiros sexuais, uma vez que cada um está posicionado de maneira diferente em relação ao significante fálico. Lacan utiliza essa ideia para ilustrar que a relação é sempre marcada por uma falta, por uma ausência, que é fundamental para a dinâmica do desejo, né? E do gozo. Sobre essa questão, vocês encontram lá, tem um boletim interessante, que é o boletim A1. Né? Vocês procurem esse boletim. Há uma disjunção que refere-se à impossibilidade de então completa entre os parceiros, uma vez que cada um está posicionado de maneira diferente em relação ao significante fálico. Lacan utiliza a ideia para ilustrar a relação sexual é sempre marcada por uma falta, por uma ausência, que é fundamental para a dinâmica do desejo e do gozo. Seminário 19, Lacan intitulado Ou Pior, ele faz referência a várias obras e mitos, incluindo o Asno de Ouro, né? Acho que a gente falou semana passada sobre ele, né? Que essa narrativa, do Asno de Ouro, do Apoelo, serve para ilustrar a questão relacionada ao desejo e à transformação e o papel do grande outro na constituição subjetiva. Quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que, talvez para a gente finalizar, eu queria só ler um ponto, que ele diz assim: todo macho é escravo da função fálica. Esse é o menos um, como algo que funciona por escapar dela. O que quer dizer isso? Eu diria que é a exceção. É isso que diz, sem saber o que diz. O provérbio, toda regra tem exceção. O universal, assim fundado, se distingue, em todo caso, de qualquer uso tornado comum pela tradição filosófica do citado universal. Exatamente. Né? Exatamente. O homem, ele é amarrado na função fálica. A gente anda meio solta. Nós, mulheres, andamos meio soltas nisso. Né? Por isso que é o mito de Dom Juan,
que todas aquelas mulheres são alegoria, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não peguem a palavra pela coisa, não. Não vamos ser psicóticos. Ele vivencia esse encontro entre os sexos sempre um a uma. Ele tem uma mulher de cada vez. Isso aí serve na relação do próprio casamento. O homem, ele vai ter sempre uma mulher diferente. É interessante porque quando o homem casa, ele espera que a mulher ela mude, ou ela espera que a mulher não mude, ela seja sempre aquilo dali. E a mulher, quando casa, ela espera que o homem mude. Só que o que acontece? Ela muda. Por quê? Porque a mulher ela muda o tempo inteiro. Ela não tem esse significado. Então, ela vai mudando sempre, né? E aí onde faz essa disjunção, né? É onde faz a barra, né? Desse ser que parece que veio de outro planeta, em que ela está constantemente em transformação. Por isso que Freud diz assim, deixa para os poetas, eles conseguem escrever melhor o que seria esse continente negro. Então, gente, Freud está fazendo um elogio, tá? Ele não está, e nem Lacan, certo? Isso não é para quem está escutando aí, não é machismo, não é racismo, é um elogio, né, a essa feminilidade que é sempre fluida. Roberta, quer colocar alguma coisa? Não, acho que não. Podemos encerrar? Sim, podemos encerrar. Então, para todas as pessoas que tiveram paciência de nos ouvir até aqui, um abraço, coloquem perguntas, certo? No chat, quem tiver dúvida, que Roberta e eu estaremos aqui para responder. E mais uma vez, na nossa página, Casulo Psicanálise e Formação, a gente está está lá, o livro de Roberta Rosa Portugal, sobre Frida Kahlo, e aí tem para quem quiser adquirir, né, esse livro para poder aprofundar as experiências, as leituras sobre feminilidade, arte, espetacularização da imagem, né, entender o que foi a formação mexicana, a Revolução Mexicana, etc. e tal, tá lá. Ok? Em breve faremos uma live de lançamento do livro, né, Roberta? Sim, vamos fazer uma live, sim. Acho que vai ser bem legal. Então, ficamos por hoje, por aqui, e próxima semana nós nos encontramos. Obrigada.